É necessário que você tenha acesso a essa verdade, se é que de fato você quer a tão sonhada salvação. A salvação, ela é de graça, mas muitas pessoas irão perder essa tão grande salvação, tão somente porque não valorizaram, porque não entendeu o seguinte. Veja só, hoje nós estamos em um corpo físico, em um corpo biológico. Os nutrientes para manter esse corpo vivo vêm da terra, vêm do solo. A Bíblia afirma que esse corpo foi formado do pó, e para o pó ele voltará, e durante o período da nossa subsistência nesse corpo físico, nós iremos manter nossa vida do solo. Paulo chegou a escrever ali em 1 Coríntios capítulo 15, que existe dois corpos terrenos, que é esse nosso, que a Bíblia também chama de templo, de casa, de morada, e que existe também um corpo celestial. Então veja só, esse corpo celestial, não há outro ser que possa lidar, nem mesmo o nosso adversário, o diabo. Tanto é que ele não tem corpo físico, ele é uma consciência, ele é um espírito, enquanto que Jesus, ele não é uma consciência apenas. Jesus não é uma ideia, como alguns defendem. Não, Jesus, ele se tomou fórmula, o verbo feito carne, habitou conosco, morreu literalmente com os nossos pecados e ressuscitou. E ao ressuscitar, ele reconciliou com os que creem o mundo inteiro com o Pai. Agora, se alguém não despertar para essas verdades, não entender esse benefício, essa pessoa perderá. Então, o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, ele tinha um corpo físico, não um corpo biológico. Mas lembra, ele foi até a beira do mar, pescou, comeu com o discípulo, passou 40 dias. A Bíblia afirma que quando o Senhor Jesus voltar, para implantar um reino justo aqui neste mundo, claro que será um novo céu e uma nova terra, mas não significa dizer que será algo que vai ser criado do nada. Não, uma transformação total a ponto de se tornar um novo céu e uma nova terra. Então o Senhor Jesus viveu neste mundo com um corpo físico 40 dias e subiu ao céu, e a Bíblia afirma que quando ele retornar, os nossos corpos, ou os corpos dos que crerem, serão transformados para morar nesse novo reino, reino de paz, aonde o amor imperará, a paz, a justiça, e esse mundo será transformado nesse reino quando Jesus voltar. As pessoas que não creram, que não entenderam, eles não vão ter esse corpo glorificado, enquanto que esse corpo biológico vai se desfazer, e aí ele se torna apenas uma consciência, aonde a consciência nunca se apagará, a culpa, o remorso, as dores nunca mais. É por isso que é tão importante se pregar a salvação. É pelo fato de ser muito importante que o Senhor Jesus veio e morreu por nossos pecados. Então vamos entender esse ponto. O que é fé? O que fazer uma fé se tornar produtiva? Enquanto um ser humano não entender o seguinte, que as nossas vidas estavam contaminadas, vendida, escravizada, nós de fato, até que morremos para nós e nascemos para Cristo, nós somos alguém que está condenado. Não passará pelo tribunal para ver se será condenado, já estamos condenados. Então, quando nós chegamos a esse ponto que nós entendemos, então o que é que nós fazemos? O que significa o batismo? É o encerramento deste velho homem, deste velho eu, e junto com o encerramento do meu velho homem, do meu velho eu, foi encerrado também as minhas dívidas, a minha condenação,
E agora, aquela minha vida, que era escravo de Satanás, que iria morrer, que a causa de ter doenças, insegurança, tristeza, solidão, remorso, toda essa parafernália que causa dores, era a cobrança do pecado. É porque nós estávamos em um reino injusto. Abra um parêntese. Eu vi um artista cheio da razão, falando que quando chegasse diante de Deus, ele ia perguntar para Deus onde era que ele estava, o que ele estava fazendo, que deixou, no caso, a mãe dele, morrer com vários filhos para criar. Agora, recentemente, conheci o caso de uma moça, 30 e poucos anos, que morreu e deixou 2 filhos, 2 crianças com o pai. Então, na cabeça desse artista, cheio da razão, ele achava que Deus podia fazer o que ele queria, porque ele é o dono do poder, ele é o todo-poderoso. Essa pessoa não entendeu que esse mundo, que está no maligno, a Bíblia diz, o mundo está no maligno, é um reino de injustiça. Não esperem justiça nesse reino injusto. É por isso que o Senhor Jesus irá implantar o seu reino, o reino de justiça. Então, as pessoas não entendem que o que causa desastre, que faz com que criancinha já nasça condenada para morrer por uma doença incurável, que filhos, pais morrem, e até pessoas boas, é por causa da injustiça do reino. Não é Deus que é o causador, e ele não pode ter vindo, porque este mundo está no maligno. Porque as pessoas que ainda não morreram para este mundo e nasceram para Cristo, elas estão debaixo da jurisdição desse mundo. É por isso que Colossenses 1:13 diz que Deus nos resgatou do império das trevas para o reino do seu amor. Esse que foram resgatados foram aqueles que chegaram a esse ponto de entender o que eu estou falando, morreram a sua vida, deixaram a sua vida ali, junto à sua condenação, a sua culpa, o seu pecado. E agora a Bíblia fala a respeito, justificado por fé tendo paz com Deus. Ou seja, era o pecado que me separava de Deus. Agora, desde que eu estou em Cristo, já não há mais confronto, já não há mais atrito. Agora, Deus me vê justo, eu sou, nós somos, os que estão em Cristo somos a justiça de Deus. Ou seja, aquela justiça que o mundo não reconheceu que Jesus foi o homem mais íntegro, o homem mais justo, o homem mais santo, foi tido como pecador, como um malfeitor, como um falso profeta. Foi isto que atribuíram a ele, o homem mais justo. Então, aquela justiça que foi negada para Jesus, quando você crê, quando eu creio, cai sobre nossas contas. Agora nós somos justos, justificados por fé, temos paz com Deus. Agora nós somos a justiça de Deus. Então agora esquece a sua vida. Agora você vai viver a vida de Cristo. O que Cristo sente, você irá sentir. A honra de Cristo você terá. Se o céu ouve a Cristo, ouvirá você também. Os anjos que serviram a Cristo, que está escrito que foram enviados a serviço dos que herdam a salvação, irá agir a teu favor também. Por isso, a fé, ela não é recursos humanos. Uma pessoa pode saber de todas as informações, pode até ser uma pessoa séria, uma pessoa do bem, uma pessoa que só fala a verdade, uma pessoa honesta, mas ela não morreu de novo. Ela não encerrou a sua vida de verdade. Então, todo histórico de culpa está na conta dela. Então é impossível a pessoa ter fé, porque a fé é o poder sobrenatural agindo a partir através de um ser humano. Então, e quando não morrer, essa pessoa não tem fé. Por isso, qualquer informação que você lê na Bíblia, para você não funciona. Para quem não morreu e nasceu de novo, não funciona. Jesus falou exatamente isso para Nicodemos em João 3:6. Importa, Nicodemos, que um homem para entrar no reino tem que nascer de novo. E não é como algumas pessoas, eu não sei se é falta de caráter mesmo, ou é cegueira, que Jesus está falando sobre a reencarnação. Nasceu e morreu, nasceu de novo para entrar no reino. De nada. É morrer nesse meu estado natural, morrer a minha vida natural. Só após uma pessoa morrer para si é que ele pode nascer de novo, que portanto agora ele entra no reino dos céus,
Aí muitas vezes a pessoa é desprovida de uma intelectualidade, de um conhecimento, e você vê isso lá no começo da caminhada, quando Jesus mandou chamar os intelectuais, inclusive Nicodemos era um intelectual, mandou chamar os ricos, eles não vieram. Então Jesus chamou os mancos, os surdos, os aleijados, os pobres, foi eles que vieram. Então o reino foi dado para eles. Não significa dizer que uma pessoa é salva porque ela é rica ou porque ela é pobre. Não. O rico não deixa de ir para o céu apenas porque ele é rico. Também o rico não é rico porque foi agraciado por Deus. O pobre não vai para o céu apenas por ser pobre. Ou o fato de ser pobre coloca ele em vantagem em comparação ao rico. De jeito nenhum. Ambos têm que passar pela mesma porta que eles têm. Então, morrer para si, para nascer para o reino de Deus. Então, quando uma pessoa ela chegou nesse ponto, que ela entendeu que o céu só irá a favor dela, os anjos só estarão a favor dela quando ela morrer, isso tem que ser de verdade. Em compensação, o pecado não exerce nenhum poder sobre essa pessoa. Essa pessoa está morta para o pecado e vivo para a justiça, como Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, e o verso 24. Portanto, morto para o pecado. Veja só, não tem como para com o pecado, porque eu estou num nível maior. O Senhor Jesus está acima de todo o principado. Então, todas as coisas estão abaixo dos que estão em Cristo. Por isso, não existe algo autorizado para se tornar juiz dos que estão em Cristo, porque o Senhor Jesus está acima de todo o principado, de todos os nomes que se nomeiam. Quando uma pessoa morreu, deixou a vida dele e vive a vida de Cristo, está na mesma honra, na mesma posição. Então ela está acima. Ela morreu, é necessário que morra. O Senhor Jesus disse: aquele que perder a sua vida, a salvar. Mas aqueles que preferir a sua vida, perderam-a. Então você precisa entender isso. Lembra, esses corpos naturais, que são nossas casas, são nossos templos, só servem para cá. Esse corpo irá voltar para o pó. Existe um corpo novinho em folha, designado para todos os que estão em Cristo, os que morreram e nasceram de novo. Que, portanto, uma pessoa que não morreu, que não nasceu de novo, que não entrou no reino, ela não terá mais esse corpo biológico. E não terá mais o corpo, e não terá o corpo glorificado, porque o nosso adversário, ele não sabe fazer, nem tem para dar, ele não tem nem para ir. Só que tem um detalhe muito importante. Se você for ver, o Senhor Jesus entrou em Jerusalém com um jumentinho, não é porque ele era humilde, não, claro que ele era humilde, mas é uma forma de dizer, não tem os usurpadores da riqueza, da honra, sabe? Pelos critérios do mundo, ele não era digno, então só tinha jumentinho. Por quê? Porque as verdadeiras carruagens, que era digna à altura do rei, estavam para outro. Foi negado para ele a honra, foi negado para ele o poder, foi negado para ele a posição que foi direita dele. Então veja só, quando você está em Cristo, a Bíblia diz que ele é herdeiro, e nós somos herdeiros. E ele, Jesus, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, onde nós estamos lá também, e ele, Jesus, está aqui a partir através de nós, essa é a ideia, para colocar todas as coisas por debaixo dos seus pés. Na prática significa isso. Entenda isso aqui. Você, quando você está em Cristo, você é um reclamador, ainda que você não abra seus lábios. Você é a testemunha. Aonde te faltar, o céu irá agir para colocar as coisas em ordem. E essas coisas em ordem, como está escrito, até que coloque todas as riquezas que pertencem a Deus, e o que pertence a Deus pertence a Jesus, e o que pertence a Jesus pertence a nós, até colocar em suas mãos. Por quê? As riquezas do mundo têm que vir para a mão do justo. Você lê muito isso na Bíblia. Veja, não fique triste, não se apavore, não fique chateado com a prosperidade do ímpio, porque a prosperidade do ímpio é passageira. Daqui a pouco você olhará para lá e não vê mais, enquanto que ao homem que serve a Deus, que ama a Deus, que Deus o ama também, Deus ama dar a prosperidade. Enquanto esse dorme, Deus está trabalhando para trazer essas riquezas para as suas mãos, para a mão dos que são de Deus. Isso por quê?
Do Senhor é os céus e a terra e todas as coisas que no universo há. Salmo 24. Jesus orando em João 17, verso 10, ele diz: Pai, eu sei que todas as coisas que são minhas são tuas, e as que são tuas são minhas. E todas as coisas que são minhas, eu dei a eles. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 17, está escrito que nós somos cordeiros da mesma promessa. Então o que aconteceu no Egito, no governo de Faraó, vê como o céu trabalhou. Ali não foi Moisés. Não foi Moisés. Ali foi o céu que trabalhou. Primeiramente, para abater a arrogância de Faraó, para colocar ordem, porque a promessa era que o povo estaria por cima e não por baixo, que seria a cabeça e não o cauda, era o povo de Deus que estava ali, o oposto. Então Deus agiu para abater a arrogância de Faraó e fez com que os egípcios dessem ouro e prata. E quando o povo saiu para adorar a Deus, veja, quando o povo não saiu para adorar a Deus, então não quebraram o elo com o Faraó, o céu não estava trabalhando. E chegou no momento que Moisés e o povo estavam na beira do mar, e todo o exército de Faraó vinha atrás. Ali não era, se tratava de 3, 4 pessoas. Ali era o maior exército da terra, o rei mais poderoso da terra, o mais orgulhoso da terra, o mais arrogante da terra. Não tinha outro grande. Para você entender que não adianta ser grande diante de Deus. E essa grandeza estará em operação a partir de você, quando você crê. Então vamos para Moisés. Quando o povo que ainda não tinha uma mentalidade formada, afinal de contas aquele povo passou 400 anos sendo escravo, apanhando, construindo a imagem que Faraó era o todo-poderoso. Então, era de se compreender. Diz: Moisés, tu trouxe nós para morrer aqui nesse deserto. Por acaso, Moisés, não era melhor ser deixado morrer no Egito? Será que lá não tinha sepultura para todo mundo? Olha o que Moisés diz: esse povo, esses inimigos, esse gigante grande, esse exército poderoso, esse Faraó todo-poderoso que vocês estão vendo agora, nunca mais você verá. Moisés ali estava na fé, a continuação da promessa feita a Abraão. Se Moisés não tivesse andando em direção à terra que mana leite e mel, que no nosso caso, em direção à terra, o reino de Cristo, né, foco no reino de Cristo, Moisés poderia ter falado o que quisesse, o céu não agiria. Mas veja, conforme a palavra de Moisés, o homem mais poderoso, assim aconteceu. O mar se abriu, o povo, ao ver o mar aberto, entraram. Faraó, na sua arrogância, cego pelo ódio, entrou atrás, porque no natural não entraria. Ver o mar aberto, sabendo que não foi um homem, e sim Deus, para proteger aquele povo, e entrar. Ele entrou. Veja, tanto para entrar, Deus disse: Moisés, levante a mão. Moisés levantou. Quando o povo de Deus atravessou o mar, que o Faraó ainda estava no meio do mar, Deus disse a mesma coisa: levante a mão novamente, Moisés. Então veja a parceria entre Deus e o homem e Deus. A Bíblia diz que foi Deus que abriu o mar, mas o próprio Deus disse: Moisés, tu levanta a mão. E assim aconteceu. Quando você nascer de novo e viver a vida de Cristo, vida onde está a honra, onde está o poder, você vai sentir como Jesus sente. Será que Jesus tem medo? Será que ele é inseguro? Ele é um ser mais rico, mais honrado, ele tem anjos poderosos. Quando você estiver vivendo a vida dele, você vai agir assim como Moisés. Paulo chega a dizer que a glória que seguiu Moisés é inferior a que hoje está nos seguindo em Cristo. Quando você declarar, falar, agir, o céu age do mesmo jeito. Por quê? Veja, mesmo Jesus ainda não tendo nascido, mas o foco do ministério, não só de Moisés, como de todos, era Jesus. Como é que nós sabemos disso? Veja, Moisés não levou o povo para entrar na terra prometida. Isso porque a lei por si só, ela não pode entrar. A lei serve de ponte, serve de elo. Moisés foi um elo para levar até Jesus. Por quê? Jesus se encontrou, ou seja, Moisés se encontrou com Jesus lá no monte. Então, o foco, o centro do ministério de Moisés era Jesus se ver ali. Vê que Josué é uma espécie de Jesus. Foi Josué que entrou, que se apropriou de Canaã, da terra prometida.
E você vê, não foram os soldados físicos que derrubaram as muralhas. Tudo isso é revelador, é profético para nós entendermos. Aquilo aconteceu de fato. Já no caso de Elias, você vê ali em Mateus capítulo 17, que se encontraram lá no Monte das Configurações, da Transfiguração. Configuração não, Transfigurações. Jesus, Moisés e Elias. Por que Elias? Porque foi aquele que visivelmente, se foi visto, ele vencendo a morte, ele não morreu. Ele foi transformado, o seu corpo natural recebeu um corpo glorificado. Jesus disse várias e várias vezes: quem crê em mim, conforme diz a Escritura, não passará pela morte. A morte não terá poder sobre essa pessoa. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E os que viverão e crer não morrerão jamais. Elias representava esse lado profético. Por isso que o centro do ministério de Elias era Jesus, porque ele se encontrou com Jesus. E agora os 3 discípulos, que era a continuação. Então, veja, independente do futuro, passado ou presente, Jesus sempre foi e sempre será o centro da história, o centro da salvação, o ponto focal, o ponto central. Por isso que todo mundo tem que estar em Cristo. Por isso que é nisto que Jesus se difere de religião. Jesus não é religião. Existe religião que segue as mesmas filosofias de Jesus. Fala, perdoe os que vos perseguem. A mesma filosofia, mas tem uma grande diferença. Esses filósofos, eles não morreram e ressuscitaram. Que, portanto, os seus seguidores não vencerão a morte. O único que morreu e ressuscitou foi Cristo. Por isso, independe qual seja a religião, se você não morreu e nasceu de novo, você não entra. Ainda que você seja cristão, não faz diferença. Ainda que você seja crente, seja lá você quem for. Não é a religião, não é os dogmas, não são as regras, mas sim a fé. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, deixa seu like, seu comentário, clique no sininho, clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber. Todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo,